Bom, no DRE, que detalha aí as movimentações do período, seja trimestral ou anual, temos aqui as receitas, depois temos deduzindo as receitas dos impostos, que podem ser ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, dependendo da operação da empresa, né? Se é serviço ou se não. Tem os custos de mercadorias vendidas nos custos ou de serviços prestados. A gente chega no lucro bruto, tem a dedução das despesas operacionais, que podem ser classificadas como administrativas e gerais, despesas comerciais, despesas de marketing, outras despesas operacionais. Chegamos no lucro operacional, temos os custos financeiros, que é juros e despesas com bancos, descontos concedidos, tiramos os impostos de renda e contribuição social, chegamos, por fim, no lucro líquido. Bom, um exemplo prático na DRE, bom, fazendo numericamente, aqui temos a receita, vou lendo um exemplo 100, tirando os impostos, né, sobre as vendas, chegamos na receita líquida. Tirando os custos operacionais diretos relacionados à produção ou ao custo do serviço, temos o lucro bruto da operação, anual ou trimestral. Tirando as despesas incorridas indiretas do negócio, chegamos no lucro operacional, as despesas financeiras, os impostos sobre a renda, né, e contribuição social, chegamos aqui no lucro líquido. Por fim, esse lucro líquido ele é adicionado onde? No patrimônio líquido do balanço patrimonial. Então, ele é adicionado lá no PL e o PL aumenta conforme o lucro acumulado do período. Agora vamos falar de demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa ela começa com uma posição de caixa inicial, no início da movimentação financeira, tem uma série de custos e despesas e chega na posição final de caixa do período. Então tem a posição de caixa inicial, posição final, as receitas e despesas que foram ocorridas das atividades operacionais, as compra e vendas de ativos e CAPEX da atividade de investimentos, que a gente chama de fluxo de caixa de investimentos, e o fluxo de caixa de financiamentos, que são juros, captações, amortizações de empréstimos, pagamentos de dividendos, aportes de capital. E aí a gente tem a posição final de caixa. A demonstração de caixa ela difere bastante até da DRE, tá? A DRE ela incorre o que foi faturado no período e a incorrência de custos e despesas. Na demonstração de fluxo de caixa, a gente tem todos os recebimentos, né, e todos os pagamentos. Então, um exemplo, na DCF entra, por exemplo, pagamento de empréstimos, atividades de investimento, coisas que não entram na DRE. Tá? Bom, aqui temos um exemplo prático de uma demonstração de fluxo de caixa. Aqui, né, em todo o nosso curso, pessoal, a gente vai usar as demonstrações da M. Dias Branco, de 2019 e 2020. Tá? Nessa demonstração, ela é utilizada pelo método indireto. Então, tem todas as movimentações anuais e todos os recebimentos e pagamentos pelo método de competência e não pelo método caixa, que seria a demonstração de fluxo de caixa direta. O método caixa, ele coincide a data de pagamento com base caixa, ou seja, que efetivamente foi recebido naquela data e que foi pago naquela data. O método competência, a data de incorrência na contabilidade é diferente da data de pagamento de fato. Então, todas as empresas abertas em bolsa e que são auditadas, elas usam a DFC indireta, que é a base de competência. Tá? Então, aqui a gente tem a divisão entre três atividades aqui, ou demonstração de fluxo de caixa. Então, tem as atividades operacionais, que é esse primeiro bloco, as atividades de investimentos e as atividades de financiamentos aqui no terceiro bloco. Então, a gente começa pelo lucro líquido, soma a depreciação e amortização, que não é uma base caixa, tem todos os aumentos e reduções a receber e a pagar das contas de capital de giro, e a gente chega no fluxo de caixa das atividades operacionais. A gente ainda subtrai as atividades de investimento, que é aquisição de imobilizado, amortização de dívidas de ativos e aquisições,
aplicações de investimentos, a gente chega nas atividades de investimento e, por fim, tem as atividades de financiamento, que é financiamentos tomados ou pagos, emissões de ações, pagamentos de financiamentos, uma coisa que é muito importante na demonstração de fluxo de caixa. Chega na demonstração o aumento final do caixa, tá? Então, tem o caixa início do exercício, caixa no fim do exercício, que é esse caixa aqui que vai no balanço patrimonial, vocês vão ver depois. E se a atividade no ano de todos os recebimentos e pagamentos gerou caixa, gerou resultado ou não. Você vê que em 2019 não gerou caixa e em 2020 sim.